gente, bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDICT. O DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDICT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. E esse Giro Sindical de hoje vai repercutir um assunto que salta aos olhos e ataca os bolsos quando vamos ao supermercado ou passamos em um posto de combustível. E para ajudar a gente nessa tarefa, a gente conta aqui com a economista do DIEESE e especialista de preços do departamento, a Patrícia Costa. Boa noite, eu agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Patrícia, a gente já começou aqui dizendo que é um assunto que todo mundo percebe. Todo mundo sente a alta de preços, mas nem sempre o que é o fenômeno da inflação e o que causa ele é claro, é evidente. É uma ciência que está por trás disso. Então, explica para a gente o que é a inflação e o que causa a inflação. A inflação, ela é um aumento do nível geral de preços. Como que a gente chega nessa taxa? Existe uma cesta média de produtos definidas a partir de uma pesquisa. Então, se a gente pega, por exemplo, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que reflete o consumo médio de famílias de 1 a 40 salários mínimos, isso a gente tem, então, uma cesta de bens, são mais de 700 bens, comida, bebida, energia elétrica, roupa, sapato, enfim, tudo que uma família consome. Então, você acompanha o preço desses produtos mensalmente e vendo o que acontece com esses preços. Então, a taxa média de inflação, ela vai refletir aumentos que podem acontecer, por exemplo, nos combustíveis, nos alimentos, nos medicamentos, nos planos de saúde. E aí, com base, então, no peso desses produtos dentro dessa cesta média, você tem, então, a taxa de inflação divulgada mensalmente pelo IBGE e pelos outros institutos. Quando muitas vezes nós falamos a informação de que a inflação é de 10% chega às famílias, as famílias têm uma sensação de que, na verdade, esse número é muito maior. E essa sensação ela é mais frequente nas famílias onde tem menos renda. Por que isso ocorre? Porque as famílias mais pobres, elas sentem muito mais essa elevação de preços. Porque aí é como que a família gasta, né? Então, as famílias de baixa renda, elas costumam gastar mais com os serviços essenciais obrigatórios. Então, elas gastam mais pagando a conta de luz, pagando a conta de água, comprando o gás de botijão e comprando alimentos, porque elas têm menos renda, então elas precisam comprar o básico, e geralmente esse básico, ele gasta um percentual expressivo da renda dessas pessoas. Então, um aumento no preço do arroz, para quem tem uma renda justa para viver, ele acaba comprometendo ela, e ela percebe mais dentro do seu orçamento, porque provavelmente ela vai precisar comprar menos um outro produto, ou mesmo esse produto que aumentou mais. Obrigada, Patrícia, porque essa primeira parte ela já ajuda a gente a definir a inflação como um fenômeno que tem uma ciência toda por trás dela e que entender esse fenômeno e essa ciência por trás ajuda a gente a entender um pouco melhor os preços. Explica um pouquinho, então, para a gente, porque a gente tem vários índices de inflação e como a gente utiliza esses índices. Então, geralmente, quando a gente vai medir a inflação das famílias, a gente usa índices de inflação de preços ao consumidor, que são os preços finais que a gente paga nos estabelecimentos pelos bens e serviços que a gente usa. Então, a gente tem vários índices, por conta da nossa inflação alta no passado, o Brasil desenvolveu vários índices. Então, a gente tem o índice, pelo IBGE, 2 índices que medem a inflação. O INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que ele vai olhar para as famílias de 1 a 5 salários mínimos. Então, ele vai ter a cesta média de consumo, ela é para as famílias de mais baixa renda. E aí você acaba tendo o peso dos alimentos, o peso dos serviços de habitação, como energia elétrica, gás de botijão, gás encanado, como
peso maior dentro desse índice. E o IBGE ele também divulga o índice de inflação oficial, que é o IPCA, e aí o IPCA ele mede a inflação de 1 a 40 salários mínimos. Fora isso, você tem a GV, que também tem o índice de preços ao consumidor, e tem o que se usa muito para o reajuste de aluguel, que é o índice geral de preços, que é o IGPM, que é o preços de mercado. E o IGPM, ele traz 3 índices juntos, ele é uma composição do índice dos preços no atacado, dos preços no varejo e dos preços também da construção civil. Então, veja, são vários os índices. Qual o índice que eu uso? Aquele que reflete melhor a sua realidade. Então, é interessante a gente perceber que, para a inflação oficial, se usa a média da renda familiar de quase toda a população brasileira, que é 1 a 40, que é o IPCA. Por exemplo, o Diese, ele vai voltar a fazer o índice de custo de vida aqui no município de São Paulo, e nós vamos ter 3 faixas de renda. Eu acho que é muito importante, quando a gente olha o índice de inflação, na verdade, a gente perceber que para as famílias de baixa renda, com que o orçamento ele acaba sendo mais justo, então você gasta mais com os itens essenciais, então você tem uma alimentação com peso maior, os gastos com habitação, eles perfazem quase que 60% do gasto de renda da família. Enquanto que para as famílias de mais alta renda, a alimentação ela pesa em torno de 20%, a habitação em torno de 30%, mas conseguem ter gastos com educação, também com combustível, menos com transporte público, mais com carro em si. E acho também que a gente não tem o índice Brasil, a gente precisa falar isso, né? Geralmente os índices, eles são feitos nas principais capitais do Brasil ou nos municípios. Então, você tem, quando a gente fala o IPCA, ele está em 12 capitais, né? Ele não está no Brasil inteiro. Sim. E isso ajuda a entender, porque às vezes a gente vê um índice e a pessoa também não se vê refletida nele, porque depende tanto da faixa de renda da pessoa, como muitas vezes da região do país onde ela está. Essa sensação, ela muda, né, Patrícia? É bastante... E é importante a gente ver, por exemplo, se a gente tem na família que vai olhar a inflação, tem uma pessoa que gasta mais com remédios, qualquer aumento dentro do item medicamentos ou do seguro-saúde, do convênio, acaba tendo um impacto maior do que para uma família que não faz uso de medicamentos constantes. Então, tudo se depende também da forma como a família gasta. Eu acho que a inflação ela é uma taxa média, né? E ela reflete, sim, a realidade média das famílias, mas ela não consegue refletir a realidade individual de cada família. No entanto, ela é uma referência, porque o que a gente vem observando nesses últimos 2 anos é um aumento tanto do preço dos alimentos quanto do preço dos bens básicos. E isso todo mundo sente, porque todo mundo gasta com isso. Sim, e falando nisso, você trouxe aqui nessa conversa já várias vezes a importância do preço dos alimentos, como um peso importante no consumo das famílias, principalmente das mais pobres, e como um grupo de itens que tem apresentado uma elevação muito acima da média. Não é possível que as pessoas que vão à feira não tenham percebido, todas percebem, mas nem sempre é claro o motivo de por que os preços sobem. As suas pesquisas, o seu trabalho cotidiano, permite apontar algumas causas da elevação dos preços de alimentos? Sim, a gente consegue ver claramente, principalmente esses aumentos dos 2 últimos anos, eles estão relacionados à política que o governo vem fazendo de estímulo à exportação. A exportação de produtos agrícolas e pecuários, eles vêm ganhando um espaço muito grande dentro da economia brasileira, e a gente está mandando para fora aquilo que o Brasil produz mais. Então, há um crescimento grande da venda de soja, e para isso o Brasil vem aumentando a área da soja plantada no Brasil, porque existe uma demanda externa muito grande e existe também, o lucro é maior, porque o produtor ele vai olhar,
para o mercado externo e vai ver o quê? Um mercado externo que tem demanda para aqueles produtos e que vai pagar em dólar. Internamente, o que a gente tem? Uma economia absolutamente deprimida por conta da pandemia, as pessoas com pouca renda, comprando o essencial. A nossa taxa de câmbio ela é extremamente propícia à exportação. Então, a gente manda os produtos para fora, o produtor recebe mais. Internamente, a gente vem observando uma redução até de venda de alimentos, até pelo preço e pela falta de renda. As pessoas vêm sofrendo muito, né? O mercado de trabalho brasileiro não gera emprego de qualidade, não paga bem, então as pessoas, existe um problema sério que é a demanda, ela não acaba não sendo atendida e as pessoas estão comendo menos porque o preço dos alimentos aumenta. O Brasil, ele optou por fazer exportação dos alimentos e já em 2020 nós triplicamos o volume de arroz exportado, nós triplicamos o volume de óleo de soja exportado, a carne vem batendo recordes de exportação e o que a gente tem de verdade, Renata, é que, por exemplo, em 2019 o quilo da carne ele custava R$20 e hoje ele custa R$45. Então, vai ficando impossível o acesso da população de baixa renda à carne bovina de primeira, que se a gente olha pela pesquisa de orçamento familiar, a carne ele é um dos produtos que está presente, mais consumidos, de maior peso dentro do consumo das famílias, porque as pessoas comem carne. Elas comem carne, comem arroz, comem feijão. Então, se a gente olha especificamente para a pesquisa da cesta básica, o que a gente vem observando é que os aumentos da cesta básica, eles são de 20%, 30% acumulados em 12 meses, o que são taxas muito maiores do que a taxa média de inflação. E aí a gente ainda tem a questão climática, né? O clima, você tem um problema de clima, a pouca chuva no início do ano, e isso trouxe uma redução do nível de água nos reservatórios e, com isso, a energia elétrica ela foi ficando mais cara. E esse é um aumento de custo que acaba impactando em todas as famílias. Você tem um problema de gestão da energia elétrica já há muito tempo, que não se resolve, não se equaciona. Essa questão ela é uma questão que é um problema e que pode colocar em risco até o próprio crescimento do país para frente, se a gente não repensar a questão da matriz energética no Brasil. No entanto, enquanto isso não acontece, quem paga a conta é o consumidor, vai pagar pela bandeira vermelha, vai pagar pelos reajustes de energia elétrica muito acima da inflação. E a questão do petróleo, que eu acho que é um outro ponto que explica essas altas, que foi a mudança da Petrobras desde 2016, em que a grita, né, da direita de que o petróleo, que a Petrobras era deficitária, então o governo muda a política da Petrobras, tira o subsídio dado aos combustíveis, principalmente ao gás de cozinha, né, que existia já desde os anos 2000, tão importante por se entender ser o gás de cozinha aquele item básico a todas as famílias, principalmente as de baixa renda. Então, a Petrobras ela sempre absorveu parte dos aumentos do gás de cozinha de forma que eles não eram repassados às famílias. A partir da mudança em 2016, então, em nome do lucro dos acionistas da Petrobras, se pareou o preço do petróleo nacional ao preço internacional, e aí é o consumidor do gás, é o consumidor do combustível que vem pagando as oscilações de preço nas bombas, e é um valor alto, né? São aumentos quase que semanais desde 2016, e que vão trazendo lucro, né, para os acionistas da Petrobras, fazendo com que ela bata recordes de lucro, e, no entanto, é a população brasileira que vem pagando esses lucros, né, vem pagando o custo desses lucros dentro desse cenário de empobrecimento geral que a gente observa. Patrícia, enquanto você falava no bloco anterior sobre alguns itens, você mencionou, dentre eles, por exemplo, a energia elétrica.
que é um bem essencial e fez parte das privatizações nos anos 90. E uma das promessas da privatização era exatamente o contrário do que você nos disse agora. Ela prometia mais energia e menor preço para o consumidor. E não foi só a energia que foi privatizada, outro serviço essencial, que é o serviço de telecomunicações também. E as privatizações, elas não cessaram. A gente vê aí hoje que está na mira a questão da água, do saneamento, ela é muito presente, têm sido feitas tentativas de privatizar, facilitar a tomada de conta pelo setor privado, com a promessa também de melhor serviço e baixar preços. A pergunta é, na sua observação, no tocante a diminuir preços para o consumidor, teriam as privatizações no Brasil cumprido a promessa? Olha, olhando o que a gente tem hoje, eu diria que não, né? A gente pode ter, no caso das telecomunicações, uma variedade maior de serviços, mas a gente tem ainda grandes empresas que dominam e que não fazem um preço tão atrativo quanto seria. Eu acho que é importante a gente perceber que, quando se fala em privatização, você está jogando um setor essencial na mão do serviço privado, que o objetivo final dele é o lucro. Então, assim, ele não é o bem-estar da população, é o lucro. Então, a gente tem uma questão aí. Você tem uma regulação de uma agência, mas isso não impede que os serviços venham sendo reajustados, isso não impede que a qualidade nem sempre ela deixa a desejar, principalmente para a questão elétrica, para a questão da água que vem mais para frente. Imagina o Brasil com a quantidade de rios e de água que tem, você começa a pagar pela água que você vai consumir na sua casa, preços absurdos, e aí na hora da estiagem começa a ter de novo, bandeiras e bandeiras e bandeiras para você ter um serviço de água que provavelmente não vai atender aí as necessidades e vai também deixar a desejar. Então, acho bastante complicado essa conversa, não é uma conversa que ela é feita com a população como um todo, isso acaba sendo uma decisão de governo, e dependendo da orientação do governo que está no poder. Então, nesse momento, desde 2016, a ideia é você não interfere, né? É um governo tido como liberal, de não interferência nos preços, de não interferência no mercado. Qual é o resultado disso? É uma taxa de inflação extremamente alta, que recai com um peso muito grande sobre as famílias de baixa renda, e nada é feito. Não se fala em mexer no preço da Petrobras. Quando se fala, isso é um escândalo, e logo o governo recua. Por quê? Porque a equipe econômica do governo atual ela é contra qualquer tipo de intervenção. Então, é o mercado que ajusta. Quando é o mercado que ajusta, a gente observa o quê? Isso que a gente está vendo. As pessoas estão passando fome, elas estão comendo menos, e então, o governo cria um auxílio gás que mal dá para comprar o preço de botijão, porque ele segue aumentando. Então, de verdade, você não consegue pensar no bem-estar da população como um todo. As nossas empresas estatais são empresas brasileiras criadas para a soberania do nosso país. A Petrobras é uma delas. Qual é o interesse da Petrobras? É pagar os seus acionistas ou permitir com que o povo brasileiro, no momento que ele mais precisa, ou seja, no meio de uma pandemia, no meio assolado pela ausência de emprego, ele tem que ir ali pagar cada vez mais pelo gás de cozinha? E aí as pessoas, então, elas vão o quê? Cozinhar com lenha, vão se intoxicar, vão se queimar. Quer dizer, em pleno ano de 2021, 2022, as pessoas estão cozinhando com lenha. É absurdo, tendo que usar vela porque não tem dinheiro para energia elétrica. Então, quando o mercado ele decide pelo lucro. E aí, se você paga, você tem. Se você não paga, você não tem.
Confesso que eu comecei aqui essa nossa conversa toda animada de te receber, de a gente conversar sobre um tema que é tão importante, e você foi falando, foi trazendo os elementos, o estado de ânimo já mudou tanto aqui, Patrícia, porque Pois é. a gente também, quem está nos assistindo provavelmente também vai passando por essa mesma sensação, e todo mundo quer saber, né, qual é a saída, né? O governo tem adotado uma política de um samba de uma nota só, para combater a inflação, que é o aumento da taxa de juros. Era um patamar de 2% em 2020, hoje a gente já tem 11,75%, e os preços não cedem. Conta aqui para a gente qual é a sua avaliação dessa política adotada e o que deveria ser feito, ao seu ver, para que a gente pudesse ter uma situação mais confortável para as famílias. Então, a taxa de juros, ela é um instrumento de combate à inflação quando você tem uma economia extremamente aquecida e as pessoas estão comprando muito, você aumenta a taxa de juros para reduzir o nível da atividade econômica. Eu acho que essa é a principal função da taxa de juros, né? Nesse momento, a opção do governo de aumentar a taxa de juros é tentar atrair um pouco mais de dólar para ver se a taxa de câmbio cede um pouco. Mas esse é um remédio com efeito colateral muito grande, porque a nossa economia ela já não cresce. E quando você sinaliza um aumento de juros, você está sinalizando que não deve ter investimento, porque o investimento é melhor você investir no mercado financeiro do que você investir em produção. Você, então, não gera emprego, não gera renda, não gera nada. Pior, se você não trata a inflação, porque a causa da inflação atual não é a demanda. O problema da nossa inflação ela está na oferta. Nós estamos produzindo para fora. Estamos nos tornando um país agroexportador. E você acaba pareando os preços internos aos preços externos. Isso significa o quê? Que se o preço sobe lá fora, aqui dentro também sobe. E aí você tem que o óleo de soja ele saiu de R$3 em média em 2019 para 7, 8, e você chega a comprar óleo de soja a R$11, dependendo do mercado e da região onde você está. Então, você acaba pareando esses dois, preço internacional com o preço nacional, e você não resolve, porque o problema da inflação não é a demanda. O problema da inflação está na oferta. Nós temos um problema na oferta de energia elétrica, nós temos um problema na grande quantidade de exportação dos produtos, reduzindo a oferta de bens aqui dentro, e você tem um problema na questão dos combustíveis, que está ligado a essa política da Petrobras. Políticas a serem usadas seriam outras políticas. Você tinha que pensar em reduzir, deixar parte da produção aqui dentro, para atender a oferta. Então, para isso, políticas de estoques reguladores, ou você voltar com o protagonismo da Conab, que foi tão importante, sempre foi, a Conab sempre regulou o preço dos mercados. Então, você deixa parte dos grãos aqui e abastece o mercado interno a um preço razoável. Você estimula a agricultura familiar, que vai dar alimento de qualidade para a população do entorno dessa produção e vai garantir uma vida melhor também para o produtor. Então, a gente já teve isso e ela foi extremamente eficaz. O Brasil saiu do mapa da fome com a ajuda também da agricultura familiar. Muda-se a política da Petrobras, faz com que a Petrobras seja uma estatal nacional usada para a construção da soberania do Brasil. Então, não repassa os aumentos na magnitude que vem sendo repassados, subsidia o gás, investe em energia, faz esse debate de uma forma clara, ao invés de você sucatear e privatizar a energia elétrica. Enfim, tem tantas opções, mas essas opções elas só vão ser possíveis se a gente souber escolher melhor o Brasil que a gente quer viver. E a oportunidade está aí. Outubro está aí para a gente repensar o Brasil que a gente quer. Ufa, agora sim a gente termina com uma possibilidade de mudança que está nas nossas mãos. Obrigada, Patrícia, pela conversa, pelo esclarecimento. Eu que agradeço, viu? Agradeço muito a oportunidade e o convite. Eu sou Renata Belzunces e apresentei mais um Giro Sindical. Seguimos.